A gente começa agora o seu primeiro plano. Gente, chegaram novas vacinas, mais um lote de vacina chegou à Paraíba, né? Um lote da vacina Coronavac, que é produzida pelo Instituto Butantan, desenvolvida pela Sinovac, né? Um laboratório chinês. E aí, a expectativa a partir de agora é que já na semana que vem, idosos a partir dos 70 anos entrem já na vacinação, recebam aí a primeira dose da vacina. Notícia boa, né? A gente fala sobre isso. A gente fala também sobre a adesão de João Pessoa, de Campina Grande, ao consórcio de municípios, né, que se juntaram, uniram forças para tentar comprar mais vacinas. Né? Você sabe que essa autorização, essa possibilidade, ela foi conferida pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que não há um plano eficiente, uma campanha de imunização nacional eficiente por parte do Ministério da Saúde. Então, houve essa brecha que se abriu, né, de competências, que deixa de ser exclusiva do Ministério da Saúde, exclusiva do governo federal, exatamente para esse tipo de aquisição, muito embora exista aí uma guerra em Brasília por conta disso. Né, a gente também traz detalhes diretos de Brasília a respeito dessa questão. Primeiro plano está começando agora, a gente fala ainda da transformação que vai ser feita no lixão do Roger. Faz 18 anos que aquele espaço deixou de ser um lixão, na verdade, né, virou um antigo lixão, virou um aterro sanitário e aí, depois disso, nada mais foi feito. Agora a ideia é transformar tudo aquilo em um parque socioambiental. Os detalhes agora. Começamos com uma excelente notícia, né? Já começaram a ser distribuídas para os 223 municípios aqui da Paraíba as doses da vacina, né, que chegaram na madrugada de hoje no aeroporto Castro Pinto. O estado recebeu 56.400 doses da Coronavac, do laboratório chinês Sinovac. Você acompanha com a gente essas imagens. É sempre motivo de muita felicidade, porque a gente sabe que não existe outro remédio, né, para que a gente se proteja da Covid-19, senão a vacina. A gente pode prevenir, né, tentar prevenir usando máscara, mantendo o nosso distanciamento social, mas o remédio de fato é a vacina e a gente sempre fica muito feliz e feliz de dar essa notícia sempre que chega um novo lote de vacina, porque significa que mais pessoas vão ser imunizadas aqui no estado. A vacina está sendo produzida, inclusive essa que você está vendo, pelo Instituto Butantan em São Paulo, né, que é a Coronavac. E aí a expectativa, a partir da chegada desse novo lote, é que comece a aplicação dos imunizantes em idosos, né, dos 70 aos 75 anos, ou seja, que chegue aí a esse grupo também prioritário. Até o momento, gente, foram 112.401 paraibanos vacinados com a primeira dose. Né? Isso equivale a 2,78% da população, é ainda muito pouco, né? 35.554 vacinados já receberam a segunda dose, isso representa 0,88% da população. A gente está longe do ideal, mas que bom que chegaram novas doses e que elas já começaram a ser distribuídas. Aqui em João Pessoa, inclusive, começou a vacinação contra a Covid-19 dos idosos com 82 anos ou mais. A imunização está sendo feita por meio daquele sistema drive-thru, chegou com carro, tomou a vacina, né? Em 2 pontos aqui da cidade, Mangabeira Shopping e Manaíra Shopping. Apenas para aqueles, gente, que vão tomar a primeira dose. Então, atenção, esses 2 lugares, esses 2 postos, apenas para os idosos que vão tomar a primeira dose. Para quem vai tomar a segunda, o lugar de vacinação é o ginásio Ronaldão, no bairro do Cristo Redentor. Horário, nesses 3 pontos de vacinação, das 9 da manhã às 5 da tarde. Aí precisa levar um documento com foto, um documento de identificação. Se tiver o cartão do SUS, melhor, leva também, né? Mas não esquece de levar o documento com foto, tá? E olha, o prefeito aqui de João Pessoa, Cícero Lucena, do Partido Progressistas, anunciou a adesão de João Pessoa ao consórcio de municípios para a aquisição de vacinas contra a Covid-19. É um esforço concentrado para ver se a gente consegue trazer mais vacinas para cá e imunizar o máximo possível de pessoas. Esse anúncio foi feito durante a visita a um dos centros de testagem da doença aqui na capital. Vamos ver. Cícero Lucena visitou a escola Zumbi dos Palmares, que fica no bairro de Mangabeira, na zona sul de João Pessoa. A unidade de ensino é um dos centros de testes gratuitos de Covid-19 aqui na capital.
Cícero Lucena aproveitou a ocasião para fazer a assinatura da intenção do consórcio de municípios para aquisição de vacinas. A frente dos prefeitos, Frente Nacional dos Prefeitos, está propondo a criação de um consórcio com cerca de 300 municípios, onde em videoconferência ontem os prefeitos que tiveram a oportunidade de assistir poderão fazer uma adesão a esse consórcio com o objetivo de adquirir essas vacinas. E o que eu acabo de fazer é assinar essa intenção por parte do município de João Pessoa para assim proceder. Em breve, na próxima semana, nós estaremos então assinando a adesão e definindo a quantidade de vacinas. Vai ser definido um preço único, né, para essa aquisição, mas é bom lembrar que tudo isso terá que passar pela autorização e homologação do Ministério da Saúde. O gestor ainda não sabe quantas vacinas poderão ser adquiridas. A quantidade que a prefeitura vai fazer vai depender de uma conversa que vamos ter com o governo do estado, já conversei com o governador João, para que o que for disponibilizado e couber ao estado da Paraíba, cada cidade vai ter a sua proporção. Para este mês, vacinas do Butantan e da Fiocruz chegarão a João Pessoa. A previsão nesse mês de março é uma previsão de um número de vacinas que vai precisar todos os municípios, principalmente os médios e grandes, se estruturarem para aplicar o volume de vacinas que está previsto agora para o mês de março. Aqui no caso de João Pessoa, desde o primeiro instante que nós temos o plano de vacinação com o objetivo de, dependendo da quantidade, principalmente se for grande, nós teremos mais de 50 postos de vacinação, dependendo da quantidade que chegar e for disponibilizado para a nossa cidade. Pois é, olha, o prefeito de Campina Grande fez uma transmissão ao vivo, né, uma live no Instagram, falando exatamente da aquisição de novos leitos, e aí ele anunciou também que o município vai integrar aí esse consórcio para comprar vacinas. Quero passar um panorama de como é que está aqui a ocupação do nosso hospital. Nós temos hoje 50 leitos de UTI e 84 leitos de enfermaria. Dos 50 leitos de UTI, nós temos 27 ocupados, representando 54% de ocupação dos nossos leitos de UTI. Metade desses pacientes são daqui de Campina Grande e metade dos pacientes são de fora, são de outras cidades que fazem parte da segunda macro-região ou não, mas que enviam pacientes para Campinas, já que nós nunca fechamos as portas para outras cidades, pelo contrário, né, doutor Tito? Nós sempre recebemos pacientes de outras cidades, inclusive de outros estados, como no caso dos pacientes manauaras, os pacientes que vieram do estado do Amazonas. E eu quero passar esse relatório para que vocês saibam que nós estamos fazendo todos os esforços, nós estamos tomando todas as medidas, além do processo de vacinação. Nós já vacinamos mais de 10 mil pessoas aqui na cidade. Campina Grande está entrando no consórcio nacional de municípios para que nós possamos complementar o Plano Nacional de Imunização, complementar de tal forma que a gente consiga antecipar e agilizar o processo de vacinação das pessoas de Campina, para que além das vacinas entregues pelo governo federal, através do Ministério da Saúde, a gente possa também adquirir vacinas próprias pelo município para imunizar o maior número de pessoas possíveis. Tá aí, o prefeito Vitor Hugo de Cabedelo, que é do Democratas, também anunciou que o município vai integrar esse consórcio de vacina. Então, ao todo, 300 municípios no país inteiro integrando esse consórcio. Perceba que nós temos mais de 5 mil municípios no país, né? E 300 integrando esse consórcio. É um número muito pequeno. É importante que exista essa união, né? Quanto mais gestores entrarem, quanto mais cidades integrarem, né? Mais municípios integrarem esse consórcio, isso facilita mais a negociação com os laboratórios e, obviamente, deixa mais barata a negociação, né? Representa aí uma economia, porque vai tornar essa compra desses insumos mais barata, mais acessível, né? Mas, obviamente, também, esses municípios juntos,
prefeitos, governadores juntos, eles não têm a força de um governo federal, eles não têm a força de um Itamaraty, eles não têm a força de um ministro de Relações Internacionais, né, que tem pecado e pecado muito nesse aspecto. O melhor seria, o ideal seria, né, que existisse de fato um plano nacional de imunização universal, né, com uma ordem apenas, com uma medida para que todos pudessem seguir, para que não haja distorções entre um estado e outro, entre um município e outro, ou seja, para que exista de fato uma campanha nacional de imunização. Né? Isso não está sendo feito, infelizmente, e a gente também não tem o Itamaraty agindo, né, de forma cidadã, inclusive, fazendo o seu papel, cumprindo o seu poder-dever de fazer essas negociações para trazer mais vacinas o quanto antes, né, para trazer o máximo de ofertas de vacinas para a gente. Um país que cuida das suas pessoas, um país que coloca as pessoas acima de tudo, precisa olhar para isso, precisa comprar vacinas, precisa vacinar, ampla vacinação, na verdade, de todo mundo, porque só assim a gente consegue, de fato, proteger as pessoas, salvar vidas e recuperar a economia. Quanto mais atrasada a vacina tiver, mais difícil vai ser da gente se recuperar economicamente, né? Então, é uma coisa tão óbvia de se dizer e uma coisa tão óbvia que é preciso ser feita. Especialistas, cientistas, enfim, gente do mundo todo tem falado exatamente isso e o Brasil, infelizmente, seguindo na contramão. É exatamente por isso que prefeitos e estados estão tentando se unir para facilitar essa compra, né? Enfim, o Supremo Tribunal Federal deu aos estados e municípios essa prerrogativa de também poder fazer essa negociação, porque até então isso dependia única e exclusivamente, competência exclusiva do governo federal, mas na inação de os outros precisam correr, né, atrás de uma solução possível para salvar vidas, para salvar pessoas. Infelizmente, o Brasil não está fácil não, né? Olha, e de segunda até hoje, falando de testes agora, 801 testes de Covid já foram feitos nos 2 centros de testagem para Covid-19. Você viu que o Cícero Lucena estava em um deles quando anunciou a adesão ao consórcio de municípios que vão comprar vacina, né? Então, esses centros foram instalados segunda-feira, nos bairros de Mangabeira e Manaíra. Os 2 centros reforçam os serviços de testagem e atendimento que são oferecidos pela Rede Municipal de Saúde aqui na capital, né? Para casos suspeitos da Covid-19. Os centros estão localizados na Escola Municipal Zumbi dos Palmares, em Mangabeira, e também na Escola Municipal Seráfico da Nóbrega, em Manaíra. Por que esses 2 bairros? Porque são aqueles que têm uma incidência muito maior de Covid-19 aqui na capital, tá? E aí esses centros funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 4 da tarde. E aí, caso a pessoa esteja com algum sintoma de síndrome gripal, pode sim ir até um desses centros, não precisa marcar, é só chegar para poder fazer aí a testagem. Estão sendo feitos por dia cerca de 300, 400 testes em cada centro. Atualizando agora os números da Covid para você, a Paraíba registrou 910 novos casos da Covid-19, 32 mortes, sendo 20 delas de fato ocorridas em 24 horas. Esses são os dados do último boletim que foi divulgado no final da tarde de ontem pela Secretaria de Saúde do Estado. Nós temos 223.169 pessoas que já foram infectadas oficialmente. Esse número, obviamente, é muito maior, porque nem todo mundo testou, nem todo mundo confirmou realmente que teve a doença. Muita gente nem sabe que teve porque está assintomática, e a grande maioria, na verdade, é assintomática. Mas nós temos aí 164 mil recuperados, né? E, infelizmente, 4.558 pessoas que não resistiram e acabaram morrendo. A ocupação total de leitos de UTI adulto na Paraíba está em 78%. Aqui na região metropolitana de João Pessoa, 86%. Não está baixando, né, gente? Não está baixando. A gente está perto dos 90% já tem um tempo e, infelizmente, exatamente por isso as medidas mais restritivas e deveriam, inclusive, ser ainda mais rígidas para evitar, de fato, a circulação, para a gente ver se esses números baixam. Em Campina Grande, 70% dos leitos de UTI ocupados, Sertão do Estado, 69%. O Centro Estadual de Regulação Hospitalar, né, informou que 63 pacientes foram internados nas últimas 24 horas por aqui. Isso dá uma média de um paciente internado por Covid-19 a cada 23 minutos. Olha, os senadores da República devem votar hoje a proposta de emenda à Constituição que autoriza o governo federal
a voltar com o pagamento do auxílio emergencial. Quem vai trazer as informações disso para a gente é a repórter Fernanda Martinelli. Olá, Rejane, boa tarde a você, boa tarde a todos. Hoje, a grande expectativa aqui no Congresso Nacional diz respeito à votação da proposta de emenda constitucional emergencial, que vai tratar sobre os gastos relacionados ao auxílio emergencial. Esse é um debate que já vem sendo levantado desde que foi finalizado em dezembro do ano passado, e muitos parlamentares protocolaram projetos pedindo a retomada do pagamento desse benefício para a população. De acordo com o que está sendo debatido, é viável que seja diminuída a quantidade de pessoas que vão ter direito a esse auxílio, justamente por causa da falta de viabilidade econômica em relação ao pagamento do benefício. O presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, falou sobre a expectativa em relação à votação dessa PEC. A sociedade brasileira aguarda tão ansiosamente a vacina e o auxílio emergencial. E o auxílio emergencial está contido no bojo desse protocolo fiscal que exige que haja essa responsabilidade fiscal, essas contrapartidas, para que seja viabilizado o auxílio emergencial no Brasil. Então, o nosso propósito na presidência do Senado é ter agilidade nessa proposta de emenda à Constituição, considerando que o texto dela foi amadurecido e bem amadurecido pelo relator, junto com diversos líderes que questionaram, inclusive, a presença da desvinculação dos mínimos constitucionais de saúde e de educação, que foi retirado da PEC dentro de um ambiente de consenso, de um texto que seja um texto uniforme. Por ser uma proposta de emenda constitucional, o projeto precisa ser analisado e votado em 2 turnos. E os parlamentares querem celeridade na votação para que, com isso, seja encaminhado para a análise dos deputados aqui na Câmara Federal. Pois é, a gente vê aí esforço concentrado dos executivos municipais, estaduais, do Congresso, né, para ver se a gente consegue sair dessa onda tão trágica, né, que a Covid-19 nos meteu, ela e mais um tanto de outras, né, que a gente sabe, que você sabe. E a gente vê uma inércia, uma inação muito grande por parte do governo federal e do Ministério da Saúde, infelizmente, né? E o Brasil aí entre os piores países do mundo no combate à pandemia. Está no topo da lista, inclusive. Vacinando pouco e combatendo pouco a doença. Olha, ainda sobre a Covid, 8 agências bancárias em João Pessoa foram autuadas pelo PROCON municipal por descumprimento de medidas para prevenir o contágio pelo coronavírus. Então, eu vou chamar ao vivo a nossa repórter Juliana Teixeira, porque ela que tem as informações a respeito disso. Então, aí o PROCON está de olho, Ju, boa tarde para você. E aí, não respeitou as regras, recebeu a punição, né? Oi, Rejane, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, esse número já foi atualizado. Agora são 13 agências bancárias que foram autuadas pelo PROCON de João Pessoa por descumprir aí as regras sanitárias de prevenção à Covid-19. A fiscalização continua ao longo da semana. Vou conversar com o secretário Roger Guerra. Secretário, o que foi identificado nessas agências para que elas recebessem essas notificações, autuações? Boa tarde, Rejane. Nós iniciamos na segunda-feira, como continuidade ao trabalho de fiscalização relativo à Covid-19 na capital, a Operação Banco Saudável, que visava fazer a fiscalização, que nós já fazemos rotineiramente nas agências bancárias, porém dessa vez com um foco diferenciado, um foco para o respeito ao protocolo sanitário estabelecido para essa atividade. Então, segunda-feira, nós começamos a verificar o que a população inteira pessoense já verifica no seu dia a dia, que, ao contrário das regras da pandemia respeitadas pela maioria das atividades comerciais, por shoppings, por bares e restaurantes, os bancos estavam sendo grande foco de aglomeração. Então, nós fomos até as agências bancárias, iniciamos na segunda-feira, essa operação continua até hoje. 13 agências já foram multadas por não fornecer álcool em gel para os clientes consumidores, promover aglomerações, não conseguir manter o distanciamento, não sinalizar dentro das suas agências o distanciamento entre os clientes, não ter um medidor de temperatura para aqueles consumidores que vão utilizar o serviço, enfim, de uma série de protocolos que são obrigatórios, que devem ser cumpridos e que o PROCON de João Pessoa vai atuar
cada vez de forma mais dura para fazer cumprir o que está determinado. Muitos dessas agências bancárias já, inclusive, pagaram multas ao PROCON e correm o risco de ser até fechadas, não é? Isso. Muitos consumidores até questionam essas operações como se fosse algo que não tivesse um resultado prático. O que cabe a nós, enquanto órgão de defesa do consumidor, é garantir a saúde e segurança das relações de consumo. Então, nós aplicamos a multa. Se o banco reincide, nós agravamos essa multa e, caso essa reincidência se perdure, nós podemos até suspender as atividades ou fechar agências. Apenas nos últimos 3 dias, a Caixa Econômica pagou, somente em multa e a título exemplificativo, R$ 150 mil ao PROCON. Então, a efetividade da fiscalização e a ideia é que o banco tome por desinteressante financeiramente continuar a praticar essas irregularidades. E um outro ponto que muitos moradores da cidade reclamam são os transportes públicos. O PROCON pretende atuar também nessa área? Isso. Nós, semana passada, fizemos uma operação tanto nas garagens das empresas de ônibus, quanto diretamente no local onde o consumidor sofre com as aglomerações nos ônibus. Nós continuaremos essa fiscalização de forma ativa, assim como passaremos também para outros setores da sociedade. Muito obrigada pelas informações. Rejane, de volta contigo aí no estúdio. Obrigada, Ju. Finalmente a gente tem o PROCON de João Pessoa fazendo algo além de pesquisa de preço, né? De fato, atuando aí em defesa do consumidor. Agradeço aí ao Roger pra gente. Obrigada, Ju. Olha, vamos mudar de assunto. Lembra do antigo lixão do Roger? Né? Aquilo era uma chaga aberta aqui no coração da cidade. Há quase 2 décadas o lugar foi transformado num aterro sanitário e de lá para cá nada mais foi feito. Mas a área, toda ela, vai passar por uma transformação. A ideia é fazer do antigo lixão um parque socioambiental e devolver aquele espaço a João Pessoa, aos moradores da cidade. Vamos acompanhar na reportagem dela, Juliana Teixeira. O antigo lixão do Roger foi desativado há 18 anos e transformado em um aterro sanitário. De lá para cá, a área de 31 hectares não recebeu qualquer tratamento. Mas há um projeto retomado pela Prefeitura, o João Pessoa Sustentável, que prevê a transformação do lugar em um parque socioambiental. Hoje nós temos finalizada o processo licitatório praticamente, porque hoje a comissão já se encontra analisando as propostas que foram atravessadas para a realização de estudos do solo e levantamento planeométrico da região. São 31 hectares onde existiam células e os resíduos sólidos da cidade naquele momento, há 18 anos atrás, eram depositados, era uma verdadeira chaga que nós tínhamos na nossa cidade. Nós já estamos finalizando para poder termos à nossa disposição um projeto executivo, um projeto básico, para passarmos então a fazermos a questão urbanística da área. O prazo para a conclusão de todas essas etapas é de 6 meses. O parque vai contar com a pista de corrida, trilhas ecológicas, ciclovia, campo de futebol, minicampos de vôlei de areia, futebol society e futevôlei. Será um divisor de águas para João Pessoa, sobretudo considerando o atual momento que a sociedade moderna atravessa, onde questões ambientais elas estão em evidência, elas são necessárias. Existe uma preocupação de toda a humanidade e não é diferente aqui em João Pessoa, não poderia ser diferente em João Pessoa. A obra vai ser feita com recursos do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, parceiro da Prefeitura no programa João Pessoa Sustentável. Nos arredores do que era o lixão, ainda vivem 176 pessoas, que estão cadastradas na Associação de Catadores de Materiais Recicláveis. Gente que vive em condições de extrema pobreza. A esperança é de que o Parque Socioambiental, além de oferecer à cidade um espaço importante de cidadania, devolva a dignidade das famílias que passarão a ter um espaço de lazer e de aprendizado, já que serão oferecidas para eles oficinas de capacitação. Hoje isso aqui é uma favela. Daqui a 2 ou 3 anos isso aqui vai ser o cartão postal de João Pessoa. Pode ter certeza disso e eu assino embaixo como isso vai ser. O cartão postal de João Pessoa vai ser a comunidade do Oeste. Essa é a expectativa, né? A obra vai ser feita por meio de uma parceria
né, da Prefeitura de João Pessoa com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Né? Todo o projeto João Pessoa Sustentável é de 200 milhões de dólares, 100 milhões do BID e 100 milhões como contrapartida da Prefeitura. A Prefeitura vai fazer uma série de obras que vão entrar como contrapartida. Então, além desta, outras 59 obras estão previstas na cidade como parte aí desse projeto João Pessoa Sustentável. Eu vou para o intervalo, volto já já. Não sai daí não. Olha, voltei só para me despedir de você e dar um recadinho. O Supremo Tribunal Federal decidiu arquivar a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o deputado Aguinaldo Ribeiro do PP, né, e políticos do Progressistas que atuariam aí numa organização criminosa envolvendo a Petrobras. Amanhã a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Eu preciso me despedir. Beijo grande, até amanhã.